A saga do mestre. Bem, pessoal, vejam esse vídeo atentamente e tirem suas próprias conclusões. Esse homenageado nasceu ou não predestinado para ser um professor de artes marciais? Só para vocês terem uma ideia, aos 5 anos ele começou a treinar Kung Fu. Logo de cara veio a arte mãe, a arte de todas as artes marciais, certo? A arte que originou tudo que está aí referente à arte marcial. Aos 8 anos ele conheceu a capoeira com o professor Cuscuz. Quem não gosta de cuscuz aí, hein? Coloque aí nos comentários. Na equipe Abadá Capoeira. Aos 10 anos, 9, 10 anos, nesse intercalado aí, ele começa a treinar, né, já estava treinando judô e o karatê. Então o menino era um menino prodígio. Muito determinado, muito educado, até porque teve todo esse aparato de artes marciais, teve todos esses professores que fizeram com que o seu caráter fosse forjado desde criança. Olhem a importância da prática das artes marciais. Óbvio, quando você tem um bom professor que, além de ser um professor, é um pesquisador, é uma pessoa que sempre procura estar se atualizando na sua arte de origem, ou então no seu esporte, tá certo? Porque a arte marcial é uma coisa, o esporte da arte marcial é outra. São coisas bem distintas. E durante esse intercalado aí de artes marciais, ele se depara numa instituição bem diferente de tudo aquilo que ele já viu, mas com algo importante que faria com que esse menino de alguma forma absorvesse os conhecimentos daquele professor. Qual é a arte agora? O Taekwondo. Filho de Dona Josefa dos Santos, uma doméstica, né, uma dona de casa, e que soube muito bem educá-lo, e do senhor, um vigilante, Aurino de Moura. De quem eu falo? Alguém já tem alguma ideia quem é esse homenageado do projeto A Saga do Mestre? Para vocês terem ideia, um menino magrinho, certo? Mas assim, bem alimentado, de uma atenção surpreendente, prestava muita atenção nos treinamentos, não se queixava se estava cansado, se não estava, sempre obedecendo ao seu professor. Isso já mostra que ele teve uma boa base lá embaixo. E ele era uma criança, ainda naquele processo de criança para a puberdade, que seria aí dos 10 anos, né, o término dos 10 anos, e o início da puberdade, que seria dos 10 aos 13 anos. Então ele já tinha essa disciplina, já tinha essa paciência de entender que quem dá aula é o professor. Muitas vezes o aluno chega, ele treina um dia, principalmente os de hoje, eles chegam na sala de aula, aí eles treinam algo semana passada, mal eles aprenderam, já querem outras coisas novas. Muito complicado, né? Muito complicado. Porque o aluno precisa maturar aquele conhecimento, ele precisa repetir para poder desenvolver as coisas gradativamente. Mas o nosso homenageado, ele não. Ele vinha muito sereno, muita calma, muito paciente, treinava e sempre procurou dar o melhor. Se porventura, naquele momento, o professor achasse que seria o ideal ministrar aulas teóricas, de boa, deixa a cargo do professor. O professor sabe o que está fazendo. Se porventura o professor achasse que
as aulas práticas, né, teriam que ser mais dinâmicas, mais determinadas, mais lúdicas, porque, óbvio, se tratava de criança também. Ele ia reclamar? De forma nenhuma. Por quê? Porque ele sabia que estava ali para treinar. E ele sabia que todo aquele processo seria necessário para que, no decorrer do tempo, ele pudesse ser o que ele é hoje. Um professor de artes marciais. Quem eu estou falando? Um pouco mais de segredo aí. Só para você ter uma ideia, ele participou de alguns campeonatos. Que, lembrando, nós estamos falando aqui da instituição Coletivo Mulher Vida, lá em Setúbal. E esse menino, ele era um dos que treinava com quem? Com quem? O grão-mestre que vos fala. Na época, professor Iraquitã. E aí, eu observava que esse menino tinha um diferencial. E também ele, por que ele tinha um diferencial? Porque ele era muito, assim, muito responsável. E, de alguma forma, mesmo com poucos saberes, ele ajudava os outros. Ele era muito espelho dos outros. Certo? Aliás, as pessoas ele servia muito de espelho para os outros. Então, esse menino, né, ele agregava todas essas qualidades. E também não tinha medo. Então percebam que nós, como professores, mestres e grão-mestres, eu creio que o grão-mestre está numa posição bem mais acima. O grão-mestre, ele tem que orientar os seus mestres e formar mestres de qualidade. Muitas vezes, muita gente acha... Hoje teve uma reunião dessas aí, domingo passado, onde outro mestre me indagou que tem professores que trabalham mais do que grão-mestres. Sim, e tem que ser assim. Professores terão que trabalhar. Por quê? Porque são professores. Estão no início da sua licenciatura. Então eles terão que apresentar mais coisas. Eles terão que desenvolver mais coisas. Porque um professor que não consegue bater no seu mestre, quando eu digo bater, gente, é desenvolver mais coisas que seu mestre, esse professor estagnou. Quando o mestre não consegue desenvolver algo além do seu grão-mestre, ou algo a mais, esse mestre estagnou. E quando esse grão-mestre ele não consegue ensinar coisas novas para os seus alunos, os seus mestres e professores, esse mestre estagnou. Essa é a diferença de professor, mestre e grão-mestre. Não será apenas um título que você vai ter. E o nosso, voltando de novo, para não cortar o meu pensamento, o nosso futuro professor, ele estava ali para aprender. E estava justamente para ajudar a equipe. Coisa que a gente, como professor, tem que perceber, tem que ter essa percepção diferenciada. De um atleta que ajuda a equipe, de um atleta que tem aquela ânsia de ensinar, de um atleta que tem aquela ânsia de competir. Nós temos inúmeras pessoas na equipe que cada um tem uma qualidade diferenciada. E esse menino, ele, de alguma forma, eu percebia que ele nascia para aquilo. Ele nasceu para ser professor. Ele foi predestinado para ser professor. E além de professor, uma qualidade importantíssima que o nosso aluno tinha. Referido ao aluno. Educador, educar. Ele tinha aptidão para educar. Porque nós sabemos o seguinte, o que é educar? Educação primária, secundária. Educação primária vem dos pais. Os pais não podem deixar essa educação terceirizada. Que o professor, o tio, e agora é tio, tudo é tio. Até na faculdade é tio. Por favor, vamos crescer.
Nós como os pais, não podemos deixar a nossa educação primária para outras pessoas, porque as outras pessoas ensinam de outras formas. Ok? Mas esse nosso aluno do Coletivo Mulher Vida, ele tinha algo diferente. Ele era diferente. Tanto é que, depois de um certo tempo, ele desenvolveu outras habilidades e começou a ensinar. Depois de uma certa idade, ele começou a ensinar. E hoje ele é um professor de algumas artes marciais. E com muita referência no trabalho dele e na pessoa dele, lá em Setúbal, onde ele ministra aulas até hoje. Inclusive, trazendo a comunidade, fazendo aquele papel que o Coletivo Mulher Vida fez com ele em tempos passados. Para vocês verem como é importante vamos dizer assim, essa passagem que nós, professores de artes marciais, professores no geral, educadores no geral, nós fazemos nas vidas dessas pessoas. Toda essa transformação, depois de muito tempo, todo esse aperfeiçoamento, toda essa forma de adquirir esse conhecimento e repassar, precisou de uma base lá embaixo. E o nosso homenageado de hoje, para quem até agora não adivinhou, não sabe, é o professor Reginaldo de Santos Moura. Aliás, desculpe. Oita nomezinho, hein? Regivaldo de Santos Moura. Que muitos na comunidade dele não sabem nem quem é. Quem é Regivaldo? As meninas do coletivo, as superpoderosas, perguntam assim: e quem é Regivaldo Moura? Eu disse: vocês não sabem não, ele é da comunidade de vocês. Não, conheço não. Treinou com vocês no Coletivo Mulher Vida. Quem é grão-mestre? Professor Xarel Moura. Conhecido como professor Xarel Moura, pessoal. Professor de capoeira, professor de Muay Thai. Inclusive tem equipes, né, lá em Setúbal, tops de linha. Inclusive, uma das equipes dele fez um confronto com as equipes daqui de Muay Thai. Que um dos meus alunos, ex-alunos de Taekwondo, participou também desse campeonato. Então é uma pessoa que nasceu predestinada para ser professor e um excelente educador. Porque educador é uma coisa, professor é outra. E essa homenagem para o professor Regivaldo Moura, o nosso professor Xarel, aluno oriundo também do Coletivo Mulher Vida, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico na comunidade de Setúbal e adjacências. Então, pessoal, eu tenho eu me sinto muito gratificado de falar dessa pessoa, principalmente dele. Por quê? Porque ele tem muito a ver comigo. Ele é uma pessoa que estuda muito artes marciais. É uma pessoa que trabalha com a socialização. Inclusive, ele faz festividades de capoeira, onde ele convida muitos grupos de capoeira, principalmente lá no Dona Lindu, no Parque Dona Lindu, para poder fazer essa agregação da cultura africana e da cultura pernambucana. Por que não? Por que não dizer assim? Também fazendo com que essas apresentações se propaguem para um público que ali permanece, muitos deles fazendo um piquenique, muitos deles passeando, muitos deles vindo da praia, que vê aqueles grupos de capoeira com aqueles sons, os atabaques, os berimbais, e que de alguma forma está levando a cultura para as populações mais carentes. Então isso eu faço desde sempre. Por isso o orgulho que eu tenho do professor
Xarel Moura. E lembrando que o xarel é um peixe, tá? Então esse apelido ele deve ter herdado da capoeira. Fora que é um excelente instrutor de Muay Thai, do boxe tailandês. Então, veja quantas culturas um ser humano é acrescido. E com um grau de responsabilidade enorme. Por isso que o professor, desculpe, Xarel Moura está de parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Um excelente pai, sem sombra de dúvida, está certo? Procura sempre ser responsável. Agora a pergunta que não quer calar. Por que o aluno na época, Regivaldo Santos de Moura, não se consagrou grão-mestre faixa preta com o senhor? Simples, pessoal. Em 2005, eu fui despedido do Coletivo Mulher Vida. Mas antes, o Regivaldo, ele participou de muitos campeonatos, principalmente os principais daquela época. Campeonato Pernambucano, Campeonato Copa Camaragibe, Campeonato Verão, alguns abertos. Inclusive, ele também participou da primeira Copa AIT da Associação Intermunicipal de Taekwondo, na escola Pintor Manuel Bandeira, onde nós tivemos a receptividade, a presença ilustre de vários mestres que hoje são grão-mestres, inclusive o saudoso grão-mestre Vladimir Vicente, mestre Vavá, carinhosamente chamado mestre Vavá. Certo? Então, gente, foi uma troca muito grande de experiência de pessoas que ali estavam naquele evento e que hoje fazem parte do Taekwondo Pernambucano, que são pessoas de altíssima qualidade, e principalmente aqueles antigos, que gostavam de estudar, gostavam de treinar, gostavam de competir. E o nosso Regivaldo Santos de Moura não ficava atrás. Óbvio que ele fez o que tinha de fazer, na medida do possível, tá bom? E hoje ele tem equipes, faz parte do Muay Thai, faz parte da capoeira e principalmente não fez a faixa preta, porque naquele momento, depois passado-se algum tempo, justamente voltando, em 2005 eu fui despedido e aí, infelizmente, eles ficaram órfãos da arte marcial Taekwondo. Mesmo naquela época ele tentou treinar comigo aqui em Olinda, mas infelizmente as condições financeiras não deixavam, certo? E aí, obviamente, como uma pessoa muito inteligente que é, disse assim, não, eu vou continuar em outras artes marciais, aquelas que estavam mais próximas a mim, e ele migrou de novo para a capoeira. Ele voltou para a capoeira. E aí deu início a uma etapa muito importante na vida dele, que hoje esse professor Xarel Moura, ele introduz a capoeira em comunidades mais humildes, de baixa renda, pessoas carentes. Então, ele cumpre um papel na sociedade importantíssimo. Só lembrando, pessoal, nós, depois daquela época, nós perdemos o contato. Mesmo assim, ficou aquela eterna ligação. Ele tem uma eterna ligação comigo até hoje, nesse presente momento. Uma eterna ligação. E que eu o convidei recentemente para participar do exame de graduação das duas equipes do mestre André Osama, daqui de Ouro Preto, P15, e a minha equipe de Rio Doce, do nosso projeto Corpo e Mente, tá bom? E conversamos, e quem sabe, o futuro a Deus pertence, nosso professor Xarel Moura também vem a ser um professor de Taekwondo, se Deus assim permitir. Bem, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Mais um homenageado na Saga do Mestre. E o que eu desejo para o professor Regivaldo Santos de Moura? Muitas felicidades, muito empenho, muita determinação, e que faça jus, como o senhor faz até hoje, professor Regivaldo, professor Xarel Moura, né?
a tudo aquilo que lhe foi ensinado. Desde o professor Cuscuz, né? Da capoeira para da capoeira. O grupo, né? Equipe Shaolin Pangwan, né? O Pangwan Shaolin, não sei se isso é um estilo, mas era a equipe que ele fazia parte. Do judô, que o senhor aprendeu, do karatê, então, e do Muay Thai. Então eu tenho certeza que os seus alunos e futuros professores, que o senhor hoje, ou se já formou professor, estão com um profissional de altíssima linha, de alta qualidade. Muito obrigado, professor. O senhor fez parte do Coletivo Mulher Vida e hoje muitas pessoas usufruem desse conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço. Lembrando, pessoal, dá um like, compartilha e comenta o canal Movimento Seja Homem aqui, ó, na saga Mestre. Pum. Capoeira, salve, professor!